Crises, acidentes, atos violentos. Pois é bom se preparar, né? Porque tem um período aí que a gente vai ver agora no O Céu que Te Acontece. Aqui comigo, Carlos Holanda, falando sobre 3 aspectos tensos ocorrendo de 8 a 15 de novembro. Tem aí uma margem de tolerância, pode ir de 7 a 16, até mais um pouquinho. São eles: Mercúrio em quadratura com Saturno, Marte em oposição com Urano e o Sol em oposição também com Urano. Pois é, Mercúrio transitando em Sagitário, onde ele ingressa a partir do dia 10 de novembro, fazendo essa quadratura com Saturno, que está em Peixes já há um bom tempo. Marte em Escorpião, formando uma oposição com Urano em Touro, e o Sol também em Escorpião, fazendo conjunção com Marte, em oposição com Urano. Quer dizer, é uma quantidade relativamente grande de aspectos tensos que chamam muita atenção. Por isso que quando eu comecei o vídeo, eu falei palavras alarmantes, porque embora isso não ocorra em toda e qualquer instância, em todo e qualquer local, sob qualquer pretexto, as chances disso ocorrer em locais que tenham algum grau de fragilidade ou de preponderância nesses mesmos atributos, aí as chances aumentam muito. Que locais são esses? São locais que já têm predisposição a conflito, locais onde conflitos já estão em andamento, em geral recrudescem, prevalecem. Isso atinge pessoas que já têm uma índole mais agressiva, mais violenta, localidades, comunidades, regiões inteiras que já tenham uma tendência ao desenvolvimento de situações assim. E individualmente, falando aqui, tentando separar um pouquinho uma coisa da outra, se bem que eles estão todos muito juntos nesses 4 aspectos, estão muito presentes durante toda essa fase de 8 a 15, normalmente é um período em que vamos combinar pessimismo e uma certa ansiedade, com pensamento destrutivo, mas com uma raiva miserável, né? Porque não dá aquela tendência necessariamente depressiva que daria exclusivamente com o Mercúrio quadratura Saturno, né? Que é um comportamento na atmosfera em que as pessoas estão mais propensas a pensarem o pior primeiro, né? As condições mais degradantes primeiro. Às vezes as críticas mais ácidas, mais pesadas ocorrem durante uma fase como essa, quase que sem freio, quase sem controle, ou com uma repressão violentíssima sobre o pensar alheio, né? Não o pensar ilógico e irracional, afirmando coisas que são completamente absurdas, mas uma repressão grande mesmo, né? Tipo, uma autoridade se impondo e evitando que as pessoas possam encontrar, satisfazer, buscar conhecimentos, responder a dúvidas. Até então, se fosse só Mercúrio com Saturno, a gente pensaria numa baixada de bola, numa retenção ali nas informações, nas dificuldades de acesso a alguma coisa, em problemas que governam as situações educacionais, que até seriam compensáveis ali pelo bom aspecto de um vídeo anterior aqui ao nosso, que é o de Mercúrio em bom aspecto com Plutão em sextil. Mas esse aspecto está junto com outros 3 bastante críticos: o Sol conjunção Marte, o Sol em oposição com Urano e Marte em oposição com Urano, que em vez de serem depressivos, eles são excitantes, tremendamente excitantes, agressivos, incisivos, impulsivos, apressados, destrutivos, confrontadores. Então, aquela condição ansiosa, meio depressiva e pessimista pode encontrar ações impulsivas que geram muitos gastos financeiros, materiais e desgastes por conta de erros sérios, crassos e terríveis, né, problemáticos para todos nas comunicações. Tem que ter bastante cuidado na assinatura de contratos ou ainda de tratados, porque isso pode voltar atrás na medida em que outros, com ambições desmedidas e desrespeito pelas necessidades e posições alheias, estão atropelando tudo como se fosse um trator desgovernado. Há quem também precise aí, se for possível, contornar entrevistas de emprego durante essa fase. Às vezes os entrevistadores ou as ordens que vêm de cima são demasiado, assim, são irreais, né? São pressões irreais. E muitas vezes a pessoa também está
tendo que enfrentar uma fila em que as pessoas estão muito tensas, está todo mundo muito tenso, a pessoa vai responder de uma maneira que não é aquilo que o outro quer ouvir e sai de lá desgastado também, né? Isso, claro, se for possível, vai ter uma hora que não é, né? Mas numa situação em que não é possível contornar essas entrevistas, mudar de data, então vá assim com o máximo possível de serenidade, não responder a provocações, mostrar que a racionalidade tem que prevalecer e que não há um otimismo doido, desenfreado, com tudo pintado de cor-de-rosa, mas que há saídas que talvez desconheçamos num determinado momento, mas que com o tempo, com a abordagem calma e lúcida, podemos encontrar saídas. Isso aí pode te atenuar um problema posterior. Aliás, tem um antídoto, um quase antídoto, né, que a pessoa, quando está numa situação em que ela está se autodestruindo pelo raciocínio pessimista demais, tenta conversar com outras pessoas que têm algum otimismo, que conseguem ver fora, né, destacados daquela situação mais complicada na qual se encontra. De vez em quando, ouvir uma piada pode ser uma grande saída, né? Podemos, no coletivo, experimentar ou ver notícias em que regiões inteiras entram em dificuldades, às vezes até em confrontações com seus vizinhos. E nem estou aqui me referindo só à guerra que ocorre em Israel, nesse período aí de outubro, novembro. Me refiro a toda e qualquer condição de localidades próximas que entram em confrontação, ou porque há um bloqueio na rua, ou porque alguém cometeu um desatino, houve um acidente, há confrontações de forças existentes nessas regiões. Claro que em conflitos pré-existentes, até mesmo em guerras, isso pode ser um período de recrudescimento. Em se tratando de colegas de trabalho, sim, coloque um fone de ouvido para não ouvir besteira, não entre em confrontação à toa, não coloque todas as suas mágoas de uma vez numa reunião, porque não vai seguir, não vai prosseguir diante de qualquer forçação de barra, qualquer imposição, não adianta. Se houve uma ação sobre você numa situação de trabalho, numa situação em que colegas estão exaltados demais, peça calma, peça tempo, peça ao chefe para mediar, peça alguém que possa mediar aquela situação, porque não é a sua intenção criar um problema maior do que já está, que você está interessado na solução, e quem sabe isso estimule o outro lado a baixar a bola, até porque se não baixar a bola, todo mundo vai ver que o interessado na paz tá, mesmo sob chacota de vez em quando, é covarde, não sei o que, é melhor ser um covarde com as coisas todas em ordem, saúde em paz, tudo bonitinho, do que um corajoso que está criando um problema terrível e que não era necessário e que não funciona tanto assim. Outros locais, situações e condições sociais que precisam ter bastante atenção são os grandes grupos, né? Não apenas os pequenos grupos de amigos que têm essas condições mais ácidas, mas os grandes grupos em que amigos e pares se encontram como clubes e associações. Isso vale também para torcidas de futebol, eventos grandes em que as pessoas precisem ter mais cautela, que a segurança tem um trabalho danado. Problemas de sinalização em eventos como esse pode resultar em brigas, né, confrontos. As tais crises e acidentes citadas lá no primeiro segundo deste vídeo ocorrem sobretudo em locais industriais e em locais em que haja muita concentração de equipamentos elétricos e mecânicos. Lembrem-se sempre, quando Urano e Marte estão em mau aspecto, e quando Marte está tão tensionado com a ajuda do Sol, né, há problemas nesse campo, com fornecimento de energia elétrica, às vezes tem apagão e tudo. Instalações que requeram muita energia, problemas até em instalações militares, entre outras condições que requeram muita energia, muita aplicação de tanto energia elétrica quanto energia física e o lidar com metais. Se por um lado a gente precisa evitar o excesso de individualismo, porque isso também está criando um desequilíbrio muito grande, a gente precisa perguntar o que os outros acham, mesmo que seja desagradável refrear um pouquinho nosso ímpeto. Por outro lado, a gente
também precisa ser cauteloso nos empreendimentos grupais. Por isso que tem que ter essa troca, esse refreamento. São dias que vão pedir isso, viu? Alguns problemas podem ser registrados em locais como aeroportos ou problemas relatados em manutenções de aeronaves, tanto as comerciais de passageiros quanto as de carga, as militares. Tem muitas mudanças repentinas de rumos traçados anteriormente, coisas que já estavam planejadas há tempos ou que foram recém-planejadas, mas que têm que, por forças maiores, serem alteradas. Aliás, fica aqui a dica de vocês verificarem que no mês de outubro teve o eclipse de 14 de outubro, né, o eclipse solar, e o eclipse lunar em 28 do mesmo mês. Nesse eixo, Touro-Escorpião, eclipse lunar. No vídeo sobre esses dois eclipses, sobretudo esse último, do eclipse lunar de Touro-Escorpião, também falo ali sobre essas alterações repentinas e sobre situações conflituosas em potencial. Esses aspectos aqui são gatilhos desses potenciais já marcados ali naquele período. Fiquem com a atenção ligada, tenham suas retaguardas bem montadas, evitem exageros, conversem numa boa, tenham uma felicidade nesse contorno dos buracos na estrada. E clica aqui no vídeo, curtir. Clica também no inscrever-se aqui no canal. Não deixe de nos acompanhar. Um beijo, até a próxima.